Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral, bem como a filosofia, a ciência política. Todas essas amparadas pelo discurso acadêmico ou a escrita ensaística, e porventura eu trago obras do universo ficcional, os romances que marcaram época, da literatura universal, e também obras da sétima arte, o cinema, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse grande autor e desse grande livro, O Tambor, de Eblet Strommel. De Eblet Strommel em alemão. O Tambor é um romance de formação, vamos dizer assim, né? Um romance de formação de 1959, do Günter Grass. O Günter Grass, ele ganhou o prêmio Nobel em 1999 e ele nasceu em 1927 na cidade de Danzig e faleceu em 2015. Ele faleceu em 2015, Lübeck, na Alemanha, né, em 2015. E ele fez uma trilogia que é conhecida como a trilogia de Danzig. Bom, a trilogia de Danzig começa com O Tambor, esse livro que eu vou falar hoje. Depois tem O Gato e o Rato e Vida de Cão. O Günter Grass, que era nascido em Danzig em 1927, ele era um ávido social-democrata. E ao mesmo tempo que ele escrevia, do pós-guerra, né? Ao mesmo tempo que ele escrevia os seus livros, como O Tambor, de 1959, ele escrevia os discursos do político social-democrata Willy Brandt, que era um político social-democrata, acho que foi o primeiro-ministro da Alemanha, se eu não me engano, social-democrata, Alemanha Ocidental, né? Não da Alemanha Oriental, social-democrata. Esse Brandt foi chanceler da Alemanha e também prefeito da Berlim Ocidental, da parte ocidental de Berlim. Ele renunciou depois, eles chamavam ele de Willy. E o Günter Grass era um ávido defensor da social-democracia. Mas, em 2006, ele confessou ter participado da Waffen-SS, aquela unidade de elite das SS, né, que era a polícia alemã, as tropas de proteção, que tinha esse braço armado, Waffen-SS armada, né? E ele lutou, então, na Segunda Guerra Mundial, do lado da Alemanha. Ele não era um nazista convicto, mas ele pertenceu às fileiras da Waffen-SS e foi rendido pelos aliados depois e tudo mais. E isso quase comprometeu, essa revelação dele, quase comprometeu o seu prêmio Nobel de 1999. Mas ele conseguiu se explicar. E nos romances de formação da trilogia de Danzig, é meio que as lembranças dele do pré-guerra, durante a guerra também, e do pós-guerra. Ele foi um ávido democrata, social-democrata depois da guerra, então ele vai escrevendo como que a sociedade alemã ela foi adoecendo. Já vamos falar do livro propriamente dito, do Tambor. O Tambor virou filme também. Eu tenho o DVD, assisti esses dias. O filme é do Volker Schröndorff. Diretor desse... E o roteiro, parte do roteiro do filme, o próprio Günter Grass escreveu parte do roteiro do filme. É com o David Bennett, um ator suíço, né? O David Bennett, um ator de baixa estatura, ele tem apenas 1,50 m e pouco. Ele era criança na época do filme, o filme é de 1979, ganhou vários prêmios, inclusive o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1980, no ano seguinte, né? Em 80 ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O David Bennett fez uma atuação brilhante, é impressionante a atuação dele. Bom, eu li tanto o livro quanto assisti o filme.
O livro ele é dividido em 3 livros. Nessa edição da Rio Gráfica que eu tenho, o primeiro tomo tem os 2 primeiros livros, livro 1, livro 2, e o segundo tomo tem o terceiro livro, o livro 3. O livro 3 se passa depois da guerra. O livro 1 e 2 se passa antes e durante a guerra. No livro, o personagem Oscar Matzerat está num hospício. Essa parte não tem no filme dele no hospício, só tem ele contando a história. E nesse hospício ele tem um enfermeiro que é amigo dele chamado Bruno. E ele pede a esse enfermeiro, Bruno, que lhe dê algumas folhas em branco, porque ele quer começar a contar a sua história. E aí ele começa a contar a sua história. A história do Oscar Matzerat é bem curiosa. Ele nasceu em Danzig em 1924. E aí dizem que essa data, 24, que ele nasceu, e 27, que foi quando o Günter Grass nasceu, eles falam que foram as últimas datas em diante onde os bons alemães nasceram, aqueles que não necessariamente foram tão contagiados pelo sistema, embora nazista, né? Embora tivesse a juventude hitlerista. E ele era criança durante a Alemanha nazista, então ele pertenceu às fileiras da juventude hitlerista, né? Eu deveria ter pertencido, pelo menos, eles eram coagidos todos a participarem. Bom, então o Oscar Matzerat está contando a sua história. Ele conta a história antes da avó dele, que é a Anna Bronsky. Anna Bronsky trabalhava num campo de plantação de batatas e ela usava 4 saias. Não era uma saia com 4 volumes, eram 4 saias de verdade. E seu avô, Joseph, era um incendiário. E ele estava fugindo da polícia. E ele encontra sua avó, Ana, e pede para se esconder debaixo de suas saias. Ele se esconde debaixo de suas saias porque a polícia está procurando ele. E começa a, como ele está ali, perto do órgão genital dela, e tudo, começa a ter relações com ela. E ao mesmo tempo que ele está tendo relações com ela, debaixo das suas saias, a polícia chega, a polícia do Reich, né, procurando ele. Isso é na transição do século XIX para o século XX. E aí ela consegue despistar a polícia e os dois acabam tendo uma relação depois disso, namorando e tudo mais. O livro, tanto o livro quanto o filme, foi proibido, por exemplo, na Espanha franquista. Somente edições clandestinas circularam na Espanha franquista. E depois, depois da morte do Franco, o livro foi editado em espanhol na Espanha. E eram edições da Argentina, de Buenos Aires, que tinha antes, né? Porque ele era considerado obsceno. Tinha muitas cenas de sexo, muitas passagens eróticas. E também por ser uma crítica às ditaduras e tudo mais, a carapuça talvez servia nesse caso, né? Bom, e essa cena tem no filme, a cena dela na plantação de batatas, tem no início do filme do tambor. Bom, aí o avô dele, o Joseph, ele é descoberto pela polícia num certo momento. Ele já tinha a sua filha, que vai ser a sua mãe, a Agnes Bronsky. E aí ele foge da polícia, só que ele acaba sendo alvejado, e dizem que ele morreu afogado. Outros dizem que ele conseguiu fugir para a América e se tornou um grande empresário de madeira na América, né, de madeira, de confecção de madeira, fazendo fósforos. E ele, que era incendiário, acabou fazendo muito sucesso fazendo fósforos, né? Eu vou falar que nesse meu vídeo aqui, ele contém spoilers, então, mas não compromete vocês assistirem o filme depois ou lerem o livro também. Vale muito, muito a pena. O livro eu gostei mais do que o filme. O livro eu achei mais completo e o filme eu achei um pouco caricato, porque na hora que eles foram... O livro é mais poético. O filme é um pouco caricato, porque a adaptação ficou um pouco estranha. Eu achei que ficou um pouco estranho, assim, é meio surreal, assim. A história ela é meio surreal, ela é meio fantástica, né? Bom, e o Oscar Matzerat, então, vai ser filho da Agnes,
com um pequeno burguês, vamos dizer assim, da Alemanha, que é o Alfred. Só que ela tem um relacionamento extraconjugal com seu primo, que é tio do Oscar, o Jan Bronski. Eles são cassubianos. Os cassubianos, eles são eram, pelo menos, uma tribo eslava da Pomerânia, que vivia nessa região de Danzig. Então, Danzig era uma região entre a Polônia, que hoje é Polônia, Gdansk na Polônia, né? Mas era a cidade livre de Danzig. Depois do Tratado de Versalhes, Danzig foi uma região independente e tinha uma grande maioria de população alemã lá. Por isso que os nazistas reclamavam Danzig como parte do Império Alemão, do Lebensraum, do espaço vital para o leste e tal. E tanto que a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia. Essa região foi invadida pelos nazistas. E eles eram cassubianos. Pelo menos o pai, teoricamente pai Alfred do Oscar, era germânico. Alguns dizem que ele era filho do Jan, ele podia ser filho do Jan Bronski, do primo da mãe dele, que era de origem polonesa. De origem polonesa eslava, que é a origem cassubiana, eram os cassubianos. Bom, então o Oscar Matzerath, que supostamente leva o nome do Alfred Matzerath, mas pode ser filho do Jan Bronski, de origem cassubiana, ele nasce em 1924 e vai narrando o nascimento dele. Só que ele vai crescendo até os seus 3 anos. Quando ele completa 3 anos, ele começa a entender um pouco da vida dos adultos, da hipocrisia, do caminho para o qual o país dele, a Alemanha, estava caminhando. E a mãe dele fala, quando ele nasce, que ele vai ganhar um tambor de lata, quando ele completar 3 anos. O título em inglês é The Tin Drum. Em espanhol é El Tambor de Hojalata. É o tambor de lata, de latão, né? É um tambor que ele vai tocando. E ele ganha esse tambor quando ele tem 3 anos. E aí ele decide parar de crescer. Ele não quer crescer mais. Ele quer ficar para sempre com o tamanho de 3 anos de idade. Então, para isso, ele cai da escada no porão, ele se joga da escada no porão, sofre um acidente e para de crescer. Ele não cresce nunca mais. E toda vez que alguém vai tirar o tambor dele, ele fica nervoso, começa a gritar e ele faz um vidricídio, vamos dizer assim. Ele quebra os vidros e os cristais com a sua voz aguda. É um fenômeno muito estranho. E aí tem uma analogia, porque falam que ele, ao tocar o tambor, é uma espécie de protesto individual contra a vida do coletivo no nazismo, na Alemanha. No livro tem uma passagem que não tem no filme, que fala que a vida individual na Alemanha não existe mais naqueles tempos que ele viveu, é só a vida no coletivo e para o coletivo, e o coletivo aboliu a vida e as aspirações subjetivas, individuais do indivíduo, né? Acabou com a vida individual na Alemanha por conta do regime nazista, e tocar o tambor é uma espécie de protesto. Já o fato dele quebrar vidros com a sua voz, com o seu grito, é uma espécie de mostrar que a sociedade estava na superfície, quebrar a superfície, que é frágil, do totalitarismo. E o fato dele não querer crescer, dizem que é uma analogia à própria Alemanha, que nos anos 30, depois do Tratado de Versalhes, não aprendeu com os erros da Primeira Guerra Mundial e não queria crescer. Era um país que não queria crescer, não queria amadurecer, não queria ser criança para sempre, infantil para sempre. E o nazismo, embora fosse brutal e totalitário, ele tinha muito de uma infantilidade, uma imaturidade. Não era uma sociedade madura, vamos dizer assim. Então o Günter Grass viveu essa época e ele vai descrevendo como que o totalitarismo vai avançando. O pai do Oscar, o Alfred, o suposto pai dele, né? Ele começa a participar, ele entra para o partido nazista e começa a defender o Hitler. Ele tem uma cena que ele tira um retrato do Beethoven na sala e coloca um retrato do Hitler na parede.
e ele compra um rádio. E com esse rádio ele escuta os discursos do Hitler, os discursos nazistas e tudo mais. O livro e o filme mostram 2 episódios históricos. A Noite dos Cristais, e aí tem a analogia dele quebrar vidros com a sua voz também, que teve a Noite dos Cristais, que os nazistas quebraram as lojas dos judeus, queimaram sinagogas, destruíram todos os pertences dos judeus na Noite dos Cristais, em 1938. E Danzig tinha um posto dos Correios, um posto próprio dos Correios. E a invasão dos alemães a Danzig, na Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, mostra a batalha de quando eles dominaram o posto dos Correios, que era dos poloneses e tudo mais. Antes da Segunda Guerra Mundial, então, com o avanço do nazismo, o Oscar vai ser examinado no médico. O médico ficou tão impressionado de saber que é um menino que não consegue crescer mais, parou aos 3 anos de crescer e tem essa capacidade de quebrar vidros e cristais com a sua voz, que ele quer, inclusive, escrever um artigo para uma revista científica, que é uma coisa muito incomum e curiosa, esse caso dele, do Oscar Matzerath. Também ele gosta de ficar nas saias da sua avó, assim como seu avô fez. E aí ele fica nas saias da sua avó, que é como se fosse uma analogia dele voltar para o útero. Ele falou que aos 3 anos ele queria voltar para o útero de sua mãe. Ele queria... então é uma analogia às pessoas que querem voltar e se ensimesmar, voltar para dentro, né? Ensimesmarem-se numa sociedade que se radicaliza cada vez mais. Um dos vizinhos dele é um comunista convicto que toca numa corneta internacional socialista, né, uma canção da Internacional, e um dos amigos, um dos tios dele lá pertence à juventude hitlerista. Então eles ficam entrando em embates, ele promove passeatas nazistas e tudo mais. Tem a cena icônica de quando um orador do partido vai fazer um comício, e aí o pai o Alfred vai para esse comício e eles estão fazendo lá toda aquela parafernália que os nazistas faziam, inclusive na cidade de Nuremberg faziam muito disso, né? E aí ele vai fazendo toda aquela parafernália ritualística e tal, e o Oscar começa a tocar o seu tambor. E o tambor desmantela toda a sincronia das marchas nazistas e tudo mais, e eles começam a tocar a valsa, o Danúbio Azul, acho que é a música da valsa, né, famosa, Danúbio Azul, e eles começam a dançar, né, da valsa e tudo, e depois começa a chover e o tambor dele desmantelou todo o comício nazista, né? Então é uma alegoria. O livro e o filme é cheio de alegorias a essa época. Bom, o Jan, que era o seu tio, ele não queria servir na Primeira Guerra Mundial, e ele comemora quando ele foi na Primeira Guerra Mundial dispensado, antes do próprio Oscar nascer. Ele pode até ser o pai do Oscar, ninguém sabe. Só que quando tem a invasão da Alemanha aos Correios, em setembro de 1939, aos Correios de Danzig, ele pega em armas para proteger lá Danzig e tudo mais, e depois os alemães vencem essa batalha e ele vai ser executado. Então ele morre executado, o Jan Bronski. A mãe, Agnes, do Oscar, ela vai engravidar do Jan, supostamente ela engravida do Jan, que eles têm um caso extraconjugal, e ela começa a comer muito peixe. E aí tem uma alegoria também falando que o fato dela comer muito peixe tem a ver com fertilidade e tudo mais. E ela comeu tanto peixe que ela passou mal e veio a óbito, morreu. E ela tinha um amigo que gostava e admirava ela e que vendia tambores pro Oscar, que era o Sigmund Marcus. Sigmund Marcus, interpretado por um ator francês no filme, ele era judeu, e ele começa a perceber a ascensão do nazismo, e na Noite dos Cristais, a loja de brinquedos dele vai ser atacada, e o Oscar entra lá e encontra o Sigmund Marcus morto, acho que ele se suicidou
Muito provavelmente ele se suicidou de desgosto e tudo mais. E aí vai mostrando a represália, os pogroms, né, os pogroms que tinha contra os judeus. Bom, nisso o tempo vai passando e quando chega a Segunda Guerra Mundial, o Oscar já tem por volta de 15, um 16 anos mais ou menos, já é um adolescente, só que ele ficou com o tamanho de 1,23 m para sempre. Ele decidiu parar de crescer. E aí tem uma cena que ele vai num circo uma hora e ele encontra vários anões. Um anão lá que faz um espetáculo no circo e que chama ele para trabalhar para ele. E mais para frente ele vai para a França ocupada e entreter as tropas alemãs no fronte, junto com esses anões. Mas antes disso ele vai conhecer seu primeiro amor, que é a Maria. É uma governanta que vai trabalhar para o pai dele. O pai dele já não tem mais a rivalidade com o Jan Bronsky, o eslavo, né? O polonês. E o Oscar vai ter sua primeira experiência sexual, né? Sua primeira vez sexual com a Maria. Só que ele vai pegar o pai dele, o Alfred, tendo relações com a Maria também. E ele vai se decepcionar. Só que ela engravida depois. Bom, e aí a Maria tem um filho. E esse filho pode ser tanto do Oscar quanto do seu pai, né? Vulgo pai, Alfred Matzerath. E aí tem uma cena que a criança nasce, ele pega a criança no colo e fala, meu filho, não sei o que lá. Nisso ele vai encontrar com aqueles anões de circo que ele conheceu e eles vão para a França ocupada. Aí uma parte do livro se passa na França ocupada. E eles vão entreter as tropas alemãs no front. Aí tem uma parte que aparece no filme, inclusive, que eles estão no litoral da Normandia. Parece que estão no litoral da Normandia, que eles estão construindo casamatas e tal, bunkers, né, contra a invasão. E aí ele vai se tornando muito famoso, aquele grupo vai se tornando muito famoso. O anão tinha falado para ele que em breve homens que marchavam carregando tochas poderiam fazer miséria com pessoas como eles, né, com anões, com aquela ideia da eugenia dos nazistas e tal, mas ele conseguiu um cargo de artista. E tocar o tambor pro Oscar era um sinal de arte também. E aí eles vão entretendo as tropas, mas depois vai mostrando o fim da guerra. Os americanos invadem a França, eles têm que sair de lá, têm que fugir de lá. Aí uma das anãs que o Oscar acaba se apaixonando, que é uma italiana, uma anãzinha italiana, ela morre num bombardeio e ele volta para a Alemanha. Quando ele volta para a Alemanha, o seu filho, o seu suposto filho ou irmão, né? A gente não sabe se é filho ou irmão, já tem uns 3 anos mais ou menos. E ele fala, será que ele vai parar de crescer aos 3 anos também, como eu, né? E aí os russos estão invadindo já aquela região, cruzando o Vístula, né? O rio Vístula ali de Danzig, na Polônia. E o pai dele, o Alfred, ele começa a queimar fotos, o cartão de filiação dele do partido nazista. Ele tira o retrato do Hitler e queima, e no lugar ele põe de volta o retrato do Beethoven. E aí eles estão preocupados, ele está preocupado porque ele era membro do partido nazista, dos russos fazer alguma coisa contra ele, alguma coisa assim, né? E aí ele tinha um broche, um bottom, um broche com o símbolo nazista, com a suástica. E quando os russos invadem ali a casa deles, ele não tinha ainda se desfeito do broche. E ele engole o broche, ele põe na boca e engole para não ser pego. Só que ele se engasga. E aí ele começa a se debater porque ele está engasgado. E o russo mata ele, metralha ele, atira nele e ele morre. E aí o Oscar que tinha dado para ele esse broche para ele engolir. E aí é uma leitura que eu faço, não necessariamente talvez seja uma leitura verdadeira,
que é do complexo de Édipo. Ele viu o pai dele morrer várias vezes, né? O suposto pai dele, Ian, que era o primo da mãe, e o pai Alfred, que era o pai oficial dele. Então, aquela a ideia do complexo de Édipo, que ele quer ficar com a mãe contra o pai. No caso, ele queria ficar com a Agnes, a mãe dele, contra o Ian, que era seu amante, e também queria ficar com a Maria, seu primeiro amor, a governanta, contra o pai dele, que tinha se casado com a Maria e tinha assumido o filho dela como filho dele, né, irmão do Oscar. Aí depois, no final do livro e do filme também, ele enterra o tambor no enterro do pai dele. Ele joga o tambor, enterra o tambor e decide crescer de novo. E aí ele começa a crescer de novo. Ele tinha parado de crescer, começa a crescer de novo, que é uma analogia à Alemanha, que volta a crescer, volta a florescer depois do nazismo, depois da guerra. No filme acaba por aí, acaba quando ele se despede da avó dele, que tinha as 4 saias, e vai para o lado ocidental. Ela fica no lado oriental e ele vai para o lado ocidental da Alemanha. Mas no livro, o terceiro livro, conta o pós-guerra. E aí nesse pós-guerra ele toca tambor numa banda de jazz. Ele fica famoso numa banda de jazz. E nessa parte do pós-guerra, o Günter Grass ele faz críticas à Alemanha do pós-guerra também, né? Embora ele fosse um social-democrata. A Alemanha do plano Marshall, da reconstrução da Europa e tudo, ele tece algumas críticas também, claro, mas reconhecendo que a democracia é muito melhor do que o nazismo, o tempo que ele viveu no nazismo e tudo mais, né? Tem uma cena muito icônica também, que eu não mencionei antes, que ele vai para uma igreja, isso é no topo de uma igreja, quando a mãe dele, a Agnes, ainda era viva, estava tendo relações com o Jan, né, o Jan Bronsky, e aí ele começa a gritar e ele começa a quebrar todos os vidros dos edifícios, mas os vitrais da catedral ele não consegue quebrar. É uma ideia de mostrar que a religião sobreviveu mesmo à barbárie e que a religião e Deus é intocável, mesmo frente a toda a barbárie do nazismo. E aí eu lembrei do meu pai, que ele viajou a trabalho, quando ele trabalhava, antes dele ser aposentado, para a Colônia, em 1989, no ano que o muro caiu, né, de Berlim. Ele foi para Colônia, na Alemanha, a trabalho, e ele me contou que ele entrou num museu e tinha foto de Colônia totalmente destruída na guerra, não tinha um edifício em pé, mas a catedral de Colônia estava em pé. Os aliados não bombardeavam as igrejas, né? Não bombardearam as igrejas, bombardeavam os edifícios, mas as igrejas não bombardeavam. E aí aquela ideia de que Deus sobrevive, de que a religião sobrevive mesmo a toda a barbárie, né? Recomendo bastante tanto o filme quanto o livro O Tambor. Bom, então é isso. Eu recomendo veemente o livro para vocês entenderem na parte histórica também como que foi a invasão da região de Danzig, dos Volksdeutsch, dos alemães raciais, contra os eslavos locais na Segunda Guerra Mundial, que deu origem à Segunda Guerra Mundial, né, deu início, em setembro de 39, quando eles invadem a agência dos Correios, tem a Batalha da Agência dos Correios, e os caçubianos, que são os eslavos da região, hoje conseguiram voltar a pertencer à Polônia. Hoje é Gdansk, uma região polonesa hoje, né? Bom, não só o livro, mas o filme eu recomendo também veemente, muito bacana. O Tambor ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1980, tá certo? Então eu recomendo veemente. É uma história fantástica, né? Meio surrealista, mas que você vai percebendo todas as metáforas, todas as analogias que dá para se fazer com os personagens e as situações que acontecem ao longo da história, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura e cinema, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!